Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa aula de metodologia, na nossa aula pós normas da BNT, nós vamos ver exatamente o início da produção do que nós chamamos de projeto de pesquisa. Tá? Muito bem, então nós vimos as peças iniciais, as peças de interpretação, então o fichamento, o resumo e a resenha, E agora nós vamos para as peças de exposição de ideias. Quando um cientista, quando um pesquisador, ele vai fazer um trabalho, ele vai elaborar uma pesquisa, o primeiro passo que ele precisa fazer é exatamente desenvolver um projeto. Esse projeto ele vai apresentar a estrutura básica daquilo a qual ele pretende pesquisar. Fazendo, claro, um paralelo muito bobo, Eu quero construir uma casa, por exemplo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o projeto dessa casa. Então, repare, não é a casa, é simplesmente a ideia, a intenção que eu tenho, que o pesquisador tem para produzir, para desenvolver aquela casa, tá certo? Então, o projeto de pesquisa serve exatamente para isso, Ele vai demonstrar ali as intenções que ele tem para o desenvolvimento dessa pesquisa, tá ok? Muito bem, então, nesse sentido, quando o pesquisador ele vai pedir uma bolsa, por exemplo, de estudos, um financiamento de pesquisa, ele precisa apresentar um projeto, Quando você vai apresentar sua monografia na graduação, quando você vai tentar uma vaga num mestrado, num doutorado, você vai elaborar um projeto, Então, o projeto é uma espécie, vamos chamar assim, de carta de intenção do pesquisador, onde ele vai demonstrar, olha, as minhas ideias para este campo de estudo são essas, Então, o projeto ele tem uma série de pontos, uma série de passos que eu vou mostrar em breve para vocês, mas hoje, em particular, nós vamos nos concentrar nos dois primeiros elementos de um projeto de pesquisa, de uma pesquisa acadêmica, que é o que nós chamamos de tema e problema de pesquisa, Por que isso é importante? Porque quando nós fazemos o projeto e nós elaboramos o tema e o problema de pesquisa, nós conseguimos definir qual campo, qual área de conhecimento nós vamos pesquisar. Então o tema, ele vai me dizer qual é a área, qual o campo que eu desejo pesquisar, e o problema é a pergunta que eu quero tentar responder com a minha pesquisa, Então, vejam que todo pesquisador em qualquer área, farmácia, física, direito, filosofia, ele precisa partir sempre de um questionamento. Se eu não tiver uma dúvida, se eu não tiver uma pergunta, eu não tenho para onde sair. Então, a pergunta nesse sentido, ela é muito importante. Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás tinha um comercial daquele canal da TV Futura que falava assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E isso é verdade. Porque é exatamente quando alguém para e fala, poxa, mas por que será que tal coisa é desse jeito? É aí que se pode construir um novo conhecimento. Se eu aceito o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele está, o conhecimento fica estático, o conhecimento fica parado. Então, vejam as senhoras e senhores, por exemplo, aqui só uma explicação muito breve, esse momento que nós vivemos aí dessa pandemia, do coronavírus, o Covid-19, e há falas e alegações que a gente tem visto nos meios de comunicação, nas redes sociais, sobre o uso de um remédio que é a cloroquina ou hidroxicloroquina, E pessoas defendendo que se use, e pessoas defendendo que não usa, aí todo... Gente, do ponto de vista de uma pesquisa científica, um remédio contra uma determinada doença, uma determinada infecção, ele não é aprovado de um dia para a noite. São necessários muitos estudos, muita pesquisa, para que você possa efetivamente considerar um remédio como seguro. Então reparem, por exemplo, que em média, mais ou menos, na área da farmácia, na área farmacêutica, um remédio ele demora 10 anos entre o desenvolvimento e a liberação
para o uso humano, tá? Então ele tem que passar por uma série de testes. É claro que numa situação como essa, de emergência, de pandemia, o que acontece é o seguinte: as pessoas estão procurando, né, os cientistas estão procurando uma resposta para isso, uma possibilidade de cura, vacina, etc, tá? Alguém percebeu que o paciente que toma a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é um remédio indicado para malária, por exemplo, essas pessoas têm algum tipo de melhora, né? Então, levanta-se uma possibilidade. Olha, parece que o negócio aqui está funcionando. Eu já li também uma pesquisa agora recente, uma suspeita, de que pessoas que foram vacinadas com a vacina de BCG apresentam melhor imunidade em relação ao Covid-19. Então, quer dizer, você começa a ter uma série de hipóteses, né? Que até o termo grego, né, hipóteses, significa exatamente o quê? Resposta provisória, né? Então, quer dizer, parece que o troço funciona, mas assim, não dá para você chegar e simplesmente falar assim, olha, não, é assim, ponto final, acabou. Né? Então, é necessário o desenvolvimento de uma pesquisa e os projetos existem exatamente para isso, né? Como eu disse, portanto, o primeiro grande passo de um projeto de pesquisa é exatamente a elaboração de um tema e de um problema de pesquisa, tá? No livro do Severino, que eu indiquei para vocês, né, ou Metodologia do Trabalho Científico, esse meu aqui, que já é uma edição mais antiga, ele vai discutir essa questão do tema e problema de pesquisa no capítulo 5, onde ele fala, né, na parte 1, as etapas de elaboração de uma pesquisa, e ele começa falando exatamente sobre determinação de tema, problema, tese do trabalho, tá? Então, quem está com o livro do Severino, procure esta parte, né? Aqui no meu livro, no caso, é página 74, mas provavelmente as edições mais novas são diferentes, né? Então, procurei diretrizes para a elaboração de uma monografia científica, etapas da elaboração, determinação do tema, problema, tese do trabalho, tá? E leia esse trecho que ele vai explicar um pouco sobre isso. Quem não tem o livro do Severino, o livro da Lakatos, disponível na biblioteca online, também tem um capítulo específico para isso, que eu vou deixar como link aqui para vocês assistirem, para vocês verem, tá? Então, também, né, quem tem o livro do Severino, leia os dois também, que vai ser importante. Mas, para definir em linhas gerais, quando nós falamos sobre o tema de pesquisa, eu disse que é a definição da área a qual eu vou estudar. Então, por exemplo, no nosso caso, dentro do direito, o primeiro ponto dentro do tema é o quê? Tem que ser uma pesquisa que seja feita, realizada e pensada dentro do direito, né? Aí, dentro do direito, que é um universo enorme, eu preciso especificar direito civil, direito penal, direito constitucional, né? Filosofia do direito, sociologia jurídica, enfim, né? Dentro desse campo que eu escolhi, eu preciso achar um objeto de estudo. Então, vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa dentro do direito, vou fazer uma pesquisa na filosofia jurídica e eu vou estudar dentro da filosofia jurídica uma teoria particular que é, por exemplo, a teoria tridimensional do direito. Pronto. Então, repare que eu saí de um universo enorme de possibilidades, né, o direito como um campo aberto de estudos, e fui afunilando até chegar a um ponto específico, né? A gente diz que a pesquisa científica é você saber tudo sobre o rabo do elefante sem olhar para o elefante, tá? Então, quer dizer, você tem que conhecer, se você quer falar sobre elefantes, mas você quer falar sobre o rabo do elefante, então você precisa reconhecer tudo sobre o rabo do elefante, desconsiderando o elefante todo, tá? Então é só uma brincadeira, um paralelo que a gente faz, mas para entender isso daí, tá bom? Muito bem, cheguei no meu ponto específico, então eu vou estudar a teoria tridimensional do direito dentro da filosofia jurídica. Eu preciso pensar uma pergunta sobre isso. Então, o que eu quero saber ali dentro? Por exemplo, eu faço a seguinte pergunta, eu falo assim, bom, será que nos processos judiciais brasileiros, né, nas tomadas de decisão dos juízes no Brasil, a teoria tridimensional do direito é levada em consideração? Ponto de interrogação. Então repare que aqui agora eu tenho um problema. Será que isso acontece? Não sei. Então aí eu vou desenvolver minha pesquisa para encontrar este elemento, tá?
Então, o que eu vou pedir para vocês agora nesse momento é o seguinte: vocês vão ler esses capítulos, né, do livro aí que eu indiquei, seja do Severino, seja da Lacato, seja os dois, tá bom? E eu quero que vocês já vão pensando, então rabisca isso aí num papel, no caderno, deixa isso guardado por enquanto, não é para você postar, mandar nada por enquanto, mas já vai pensando talvez alguma coisa que te interesse dentro do direito para pesquisar. Uma possibilidade de um tema, então uma área de estudos e um problema, uma pergunta dentro desta área. Esse será o nosso próximo passo dentro da metodologia. Mas por enquanto, tente pensar isso. Que tema me interessa e que pergunta eu posso fazer dentro desse tema. Tá bom? Então, essa é a atividade dessa semana para vocês. Não se esqueçam que semana que vem nós teremos a nossa oficina durante a realização da aula, tá? Então, nós não vamos ter aula, né, aqui, tema específico para tratar, vamos só realizar a atividade, tá bom? Grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.